Vamos falar hoje aqui de um aspecto fundamental na avaliação da endometriose, que é a avaliação do apêndice secal. Então a gente sabe que a avaliação do intestino é fundamental para começar o tratamento da endometriose. O grau de acometimento do intestino, junto com a sintomatologia da paciente, vai ser um dos itens importantes na avaliação de todo o quadro da endometriose e vai ser levado em conta na escolha do tratamento inicial da paciente. E a gente sabe que a avaliação do intestino é um item bastante desafiador no exame da endometriose, porque os gases intestinais se interpõem entre a estrutura que a gente quer avaliar e o transdutor do ultrassom, muitas vezes dificultando essa avaliação. Mas como um dos motivos principais de fazer esse exame específico para a endometriose é justamente avaliar todo o intestino, é fundamental que a gente, desde o início do exame, já comece tentando avaliar essas alças, tanto pela via transvaginal, como no final do exame, lá pela via suprapúbica, olhando com transdutores específicos que podem nos auxiliar bastante nessa avaliação. Vamos ver no aparelho de ultrassom, então, os itens básicos. Então aqui a gente tem um transdutor para ver as estruturas de perto, então é ideal para ver pelo transvaginal. A gente pode usá-lo também na avaliação pela via suprapúbica, a gente põe o aparelho também por cima do abdômen e pode avaliar pela via suprapúbica, tentando achar o apêndice secal. Um transdutor também que nos ajuda bastante é esse de 3 a 12 MHz, que acaba vindo também pela via suprapúbica. Um transdutor específico seria esse de 3 a 10 MHz, que serve para ver o apêndice mais de perto. Então esse transdutor aqui pequeno, ele vê mais de perto do que esse transdutor grande aqui, que é de 1 a 7 MHz. Então no ultrassom, quanto maior a frequência, a gente consegue ver a estrutura mais de perto. Aqui no caso de 3 a 10 MHz, a gente consegue ver mais de perto do que esse de 1 a 7 MHz. E se for uma pessoa muito magra, a gente poderia usar esse transdutor de 4 a 18 MHz. Esse 18 MHz vai nos ajudar a ver uma estrutura que está mais próxima do transdutor. Então no vídeo a seguir a gente vai mostrar o uso desses transdutores em um apêndice secal dentro da normalidade e, na sequência, um exemplo de um apêndice secal alterado, já com focos de endometriose, em que ele fica com o formato de um cachimbo, que é um sinal bem descrito na literatura. Então vamos ao vídeo. Aqui nesta foto a gente vai ver então um exemplo de um apêndice secal dentro do normal. Vejam a parede fina, regular do apêndice, comparando com o ilho distal, que é a parte final do intestino delgado, aqui logo adjacente ao apêndice, na região da fossa ilíaca direita. Então aqui é o ventre muscular do ilíaco, o apêndice secal logo adjacente ao ventre muscular e o ilho adjacente ao apêndice. E aqui a gente vai ver em vídeo então o ilho terminal, o apêndice secal logo adjacente. Aqui são os vasos ilíacos, né? A artéria e veia ilíacas externas. E aqui o músculo ilíaco. Então vamos rodar o vídeo. Vejam. Então a gente vai rodar o vídeo em câmera lenta. A gente vai ver que isso aqui é o ilho distal normal. E logo adjacente e logo posteriormente aqui o apêndice secal também normal. Então rodando em câmera lenta, vejam, fazendo o movimento de ordenha. A gente vai de baixo para cima, rodando o transdutor em cima da região do ilho terminal e do apêndice secal. Ambos com paredes regulares, sem nodulações associadas. E aqui a gente vai ver um exemplo de um caso alterado em que a gente tinha o seco, onde chega o ilho terminal e aonde sai o apêndice secal. A gente tem aqui o ilho distal. E rodando o vídeo a gente vai ver o apêndice secal passando logo superficialmente a esse ventre muscular do ilíaco. Então rodando o vídeo, então, a gente tem aqui o seco, a saída do apêndice secal. Então esse aqui é o apêndice. Vejam o aspecto em cachimbo, né? Vamos pausar o vídeo então para a gente colocar em câmera lenta. A gente observa aqui o músculo ilíaco, os vasos ilíacos externos, né? Então artéria e veia, e aqui o apêndice secal
com a parede espessada aqui junto à sua extremidade. Então vejam aqui a região proximal do apêndice, a gente está indo para a região distal, e bem na região da extremidade, um espessamento aqui de parede, levando a esse aspecto de cachimbo. Vejam aqui uma parte retilínea e aqui uma parte encurvada do apêndice secal na sua extremidade, gerando esse aspecto em cachimbo, que é classicamente descrito na literatura. Então vamos voltar ao vídeo aqui lentamente. A gente está em câmera lenta, fazendo movimentos aqui na região da fossa ilíaca direita e observando a passagem do apêndice secal e a sua relação então com o ilho distal. Então aqui o ilho distal logo superficialmente o apêndice, e aqui a saída do apêndice no seco. Quando a gente faz o movimento em cima dele, a gente vê ele passando aqui em cima do ventre muscular do ilíaco. E quando a gente consegue retificar então esse apêndice aqui em cima do ventre muscular do ilíaco, a gente vê o aspecto típico em cachimbo.